A gente tinha mais uma questão aqui que a gente também já tinha apresentado. Você é uma grande leitora, uma pessoa que acompanha o que está acontecendo na vida cultural, né? E aí, assim, eu queria te pedir, assim, se você topa, vamos dizer assim, a concluir essa parte da entrevista com uma lista de sugestões de leituras para os interessados no estudo desses contextos e dinâmicas que envolvem atualmente essas relações entre trabalho, saúde, especialmente trabalho e saúde mental, né? Quando pensei nessa pergunta aqui, eu estava lembrando que foi você que me fez assistir o filme Estação Doçura, aquela belíssima história, né, da paixão entre uma maquiadora de cadáveres e um operador de trens de metrô, né? E além de algumas outras leituras que você sempre sugeria nas suas aulas, que eu gosto de procurar livros, ia procurar. Então daí de fazer esse pedido, né? É que esses livros são muito impactantes muitas vezes, né, para a gente poder... Veja, você está falando num filme, né, que é uma ficção, né, e tem livros de ficção também, assim como existem trabalhos de pensadores, de filósofos, né, como Zygmunt Bauman, que eu acho que ele contextualiza o mundo atual de uma maneira maravilhosa, quando ele nos fala do medo líquido, da vigilância líquida, e no livro que eu recomendo sempre para os meus alunos, que é Cegueira Moral. O livro que retrata o que é que o neoliberalismo faz com as mentalidades, as subjetividades, os relacionamentos humanos no nosso tempo, né? Esse livro é muito importante, e outros livros dele também, né? A vigilância líquida justamente nos ajuda a pensar a questão da paranoia, e abaixo da paranoia essa desconfiança geral que corrói os nossos relacionamentos, né? Com certeza. Então nós temos esses pensadores que eu acho que nos ajudam a ver o contexto, porque os temas específicos da saúde mental do trabalho, nós temos várias linhas. Eu prefiro a linha que procura fazer uma integração entre a corrente teórica que estuda o estresse, que é o que é mais, vamos dizer, disseminado como ideia mesmo no mundo empresarial e que serve de base para a própria CID, mas que acaba nos levando a um reducionismo, né? Porque o estresse é uma explicação que passa pelo corpo, pela fisiologia, né? E não vê a dinâmica mental. Então nós temos que ter algo que use, né, o conhecimento da fisiologia e do estresse, de tudo que pode acontecer relativamente ao estresse, work stress, né, o estresse do trabalho, mas também com a dinâmica psíquica, que é também psicossomática, porque nossos sentimentos, como a gente falou ainda agora, lembrou ainda agora, acionam também mecanismos do nosso funcionamento corporal, né, da nossa fisiologia, que podem levar a adoecimentos, como a gente deu o exemplo aí da hipertensão arterial, da doença hipertensiva, né? Então nós temos que entender esses mecanismos, e que acima deles, eu vejo assim, essa hierarquização, fica a ideia do que faz as pessoas, né? Que mecanismos de poder são esses que fazem as pessoas desenvolverem esse estresse ou esses mecanismos psicológicos de sofrimento mental, né? Que é a expressão que foi adotada pelo Christophe Dejour, né? Quer dizer, não só dele, né? Mas ele usou os seus desenvolvimentos teóricos, né? A expressão
sofrimento mental. Eu falo de sofrimento mental e desgaste mental. O processo de adoecimento que é gerado no trabalho pelas relações de poder que fazem com que as pessoas trabalhem de uma maneira incompatível com a sua natureza biopsicossocial, né? Então a gente tem que ver as forças sociais que levam, né, a essa desigualdade de poderes. Então, como é que são as relações sociais de trabalho, né, que fazem com que as pessoas trabalhem de uma maneira adoecedora, né? E esse processo de adoecimento passa pelo corpo e passa pela via psicofisiológica, quer dizer, que vai do psíquico para o corpo. Às vezes ela se mantém mais, por exemplo, até o senhor, como um médico do trabalho, sabe que determinados produtos químicos causam lesões de fato no sistema nervoso, quer dizer, um desgaste literal do sistema nervoso central, como uma pancada na cabeça também do acidente de trabalho pode causar, né? Mas, né, que existem maneiras de proteger isso. Então, existem formas de proteção, né, contra os acidentes, contra as intoxicações, que se a empresa é responsável, ela vai fazer tudo para evitar, né? E não é só com EPI, né? É também com horários humanos de trabalho, coisas que permitam ao trabalhador se proteger. E não simplesmente dizendo que ele é obrigado a usar um EPI e trabalhar não sei quantas horas, sem pausa, né? Daí ele não pode descansar e prestar atenção. Depois vão dizer que ele é culpado do acidente dele porque não prestou atenção. Ele não tinha condição psicofisiológica de prestar atenção. Talvez é uma das coisas que me chamou mais atenção estudando durante tantos anos os trabalhadores do sistema de transporte, que eles muitas vezes são acusados de não ter prestado atenção. Eles simplesmente não tinham condição humana de prestar atenção depois de determinado número de horas de trabalho nos ambientes em que eles trabalhavam, inclusive, também, né? Mas a gente vai por aí, não vai dar para desenvolver isso agora, né? Mas então é muito importante. A retirada dos cobradores, né, nos ônibus, por exemplo. Sim, aumentando a sobrecarga de trabalho. E até a gente volta para aquela questão do existencial, né? Então, os danos existenciais, a gente tem que assegurar que eles sejam reconhecidos até aqui na justiça brasileira e muito mais, vamos dizer, efetivo, que haja uma consciência por parte, né, dos empregadores em relação a esses riscos mentais que podem produzir danos na saúde e também nos próprios rendimentos das empresas. Isso aí está muito, muito bem conhecido e existem muitos casos estudados em que houve modos de administração mais compatíveis com a natureza humana sendo implantados, com resultados que foram bons tanto para os trabalhadores como para os empregadores, né? Isso que tem que lembrar. Mas aí entra toda a ciência política, né? E tal. Quer dizer, nós temos todo um histórico muito longo, mas eu acho que a humanidade chegou num ponto em que o conhecimento evoluiu tanto. E então não é só que agora a gente tem uma bomba atômica e uma bomba de hidrogênio, é que nós temos formas de produção também que podem acabar, como você falou ainda agora, lembrando o estrutural, com a maior parte do trabalho humano. E o que vai acontecer com o restante da humanidade? Então, até nesse congresso que eu fui lá na Espanha no passado, o tema era esse, o futuro do trabalho. Então, qual será o futuro do trabalho? Sabe? Quer dizer, vai sobrar uma parte da humanidade? Como é que vamos zelar para proteger o planeta Terra, né, da sanha ambiciosa, né, do capital? Como é que vamos proteger os próprios trabalhadores, os próprios seres humanos, não só os trabalhadores, as crianças, todos os mais, excluídos, né?
Como é que nós vamos manter com esse conhecimento todo que nós temos de produzir sem gente, né? E de capacidade destrutiva, que também está sendo desenvolvida. E quando se entregam, então, grandes responsabilidades para seres incapazes de assumir essa responsabilidade nos países ou nas empresas, os riscos são mais elevados do que nunca. Isso que não pode ser esquecido. Nunca precisamos saber escolher tão bem os dirigentes das empresas e dos países como nesse momento da história. Os países que não fazem isso estão correndo riscos imensos de acidentes fatais, como populações. Ontem foram 4 anos, né? De Mariana. Dia 5 de novembro. Eu ia só fazer um acréscimo, só retomar uma fala que você já fez. Já tinha comentado com a gente aqui antes, que dentro das sugestões de leitura, aqui no livro Trabalho de Desgaste Mental, o direito de ser dono de si mesmo, da Edith, que é lançado pela Corteira Editora, o interessado vai encontrar, acredito que mais de 500 referências com sugestões de leitura que aí pode escolher de acordo com o seu foco de interesse aquelas de maior, mais dedicadas ao tema. Né? E, Edith, eu queria... Estou falando dos filmes, né? Isso, lembrar. Desculpa, porque você me fez a pergunta e eu, desculpe, essa minha característica de sair voando e aí me desligar, mas eu não esqueci. Eu até anotei aqui. Então, essa coisa que eu estava falando, que a ficção que espelha, principalmente de escritores sensíveis que observaram, muitas vezes participaram da vida do povo e da vida dos trabalhadores, né? Que isto é muito útil. Então tem um clássico que eu recomendo sempre que os alunos que possam ler, leiam Germinal, de Émile Zola, publicado em 1881. É sobre o trabalho dos mineiros. É um clássico. Existe um filme também, né? O filme é de 1993. Existe um filme sobre o trabalho e o sentido do trabalho e o sentido da vida, que é do grande mestre japonês Akira Kurosawa. E o nome do filme é Viver. É um filme também que a gente procura passar para os nossos alunos ou recomendar, porque ele mostra o sentido do trabalho de um burocrata, que é um burocrata fechado em si mesmo, nos seus números e nas suas contas. Mas ele era burocrata em um parque. E quando ele teve câncer, ele conseguiu ver o que era a população que frequentava o parque, o sentido do trabalho dele. E o filme é belíssimo, porque esse homem, que era um homem seco, fechado, puramente burocrático mesmo, naquele sentido que a gente chama burocrático, ele passa a ser um ser humano e a se conectar com os problemas daquele bairro, das pessoas que frequentavam a praça. E tanto que ele passa a ser um frequentador e a morte dele é linda no balanço, se eu não me engano, no balanço da praça, cercado de crianças. Eu não conheço. É lindo, é o meu filme preferido do Kurosawa. Bem, sobre profissões específicas e problemas de saúde mental, por exemplo, um dos maiores problemas que a gente sabe que não é só ligado ao trabalho, mas pode ser e muitas vezes não é reconhecido ligado ao trabalho, é o alcoolismo. Então, existe um filme chamado O Ferroviário, o diretor é o Pietro Germi. Esse filme, ele é dos anos 50, é fantástico, porque ele mostra a questão do adoecimento. Acho que você viu esse filme também, né? Que a gente discutiu. O adoecimento dele pelo alcoolismo, as rupturas familiares, seus questionamentos sindicais, quer dizer, tudo junto, a vida de um operário italiano nos anos 50.
é muito interessante e eu acho que válido ainda nos nossos dias. Estou falando assim de alguns clássicos, né? A gente tem o Germinal também, né? Do Claude Berry. Tem um filme que é um filme bem recente agora sobre a... Quer dizer, eu vou falar um outro mais antigo de todos, que é o Metrópolis, o grande clássico do Metrópolis, né? 1927, do Fritz Lang, né? E o recente que eu ia falar, mais ou menos recente, de poucos anos atrás, 2 Dias e uma Noite, é dos irmãos Dardenne, é um filme de 2014, que ele mostra, né, como é que se criam as competições, a questão, né, das invectivas de excelência e das rivalidades, e como é que isso é vivenciado, né, por uma funcionária ameaçada de demissão. É muito interessante. Enfim, esses são alguns filmes que me lembro, existem outros, existe aquele do... esqueci o nome. É de um executivo que a função dele é despedir as pessoas e ele voa. Como é que chama? Eu tenho um livro que a gente pode lembrar. Eu tinha anotado também, mas não estou achando. Aquele livro é muito... Asas, não sei o que, alguma coisa... alguma coisa sem parar, né? De voar. Sem escalas. Sem escalas. O nome do filme é Sem Escalas, é muito bom. Porque ele é um executivo encarregado disso. E como é que fica a própria vida dele, né? É excelente, também muito atual. Também já tem alguns anos esse filme. Tem outros, a gente vai embora. Eu acho que os filmes são muito bons para fazer a gente pensar. E eu acho que agora a gente precisava ter um grande debate sobre o Coringa. Você já viu? Um filme encarado de diferentes maneiras e que eu gostei muito. Eu acho que ele nos ensina muito. É claro que toda essa turma que vai para os quase, acho que 100 cinemas onde o filme está sendo exibido, entende de maneira bem diferente, vai lá porque é o companheiro do homem mesmo. O companheiro não, o grande inimigo do homem morcego, né, do Batman. Mas esse filme é para a gente refletir, discutir nas classes de pós-graduação em ciências do trabalho, como vocês têm aqui, né? É muito interessante. Edith, acho que para encerrar, a gente te pede assim, o que você gostaria de registrar como últimas palavras aqui desse bate-papo, alguma sugestão, algum tema que escapou, que você... Sempre tem uns temas que a gente não termina não puxando, mas eu acho que teria que ser isso, né? A gente, de fato, continuar vendo que o trabalho é uma parte da vida de todos nós e que esse trabalho, quando ele faz sentido, ele é uma fonte de saúde, né? Eu às vezes me aborreço um pouco porque só me pedem para falar das doenças mentais ligadas ao trabalho. E eu acho que o que é importante todo mundo entender que o trabalho é fonte de vitalidade, de alegria, de muita satisfação, quando ele é um trabalho, né, que faz sentido, que é reconhecido, né, e que ele compensa às vezes muitas outras faltas que a pessoa pode ter na vida e muitas perdas que a pessoa pode ter tido na vida. Eu já vi isso. Ele faz as pessoas, vamos dizer, reviverem, né, depois de terem passado por grandes golpes na existência, né? Aliás, essa é uma das lições do Estação Doçura, né? A personagem da maquiadora de cadáveres era extremamente bem resolvida, identificada com o trabalho que ela fazia. Você se lembrou muito bem, veja bem, existem profissões que são profissões que
a sociedade, de um modo geral, menospreza e desrespeita. E são profissões importantíssimas. Vamos dizer, os coletores de lixo. O que seria de nós sem os coletores de lixo? Tereza Ferreira, eu creio que o nome dela é esse, é uma psicóloga que trabalha atualmente na Fundacentro e que ela fez o nosso curso de saúde mental e trabalho na pós-graduação da USP, né? O curso que nós montamos lá no fim dos anos 80. E ela fez um estudo dos coletores de lixo de São Paulo, interessantíssimo. Quer dizer, a questão do alcoolismo, por que ela é tão séria entre os coletores? Tem tudo a ver com a maneira como eles são tratados pela sociedade e nas relações de poder que se estabelecem lá na hierarquia administrativa. Muito interessante. Em outros lugares também se tem visto. Quem trabalha com dejetos, nós tivemos uma outra ocasião de entrar em contato com trabalhadores de esgotos de São Paulo, né? Que aliás é objeto de uma outra tese de uma outra pessoa, mas é daqui da Faculdade de Saúde Pública, né? A Lúcia Andréa, né? Ela estudou as pessoas que trabalham nos esgotos. Eu tinha um outro estudo também, a ocasião de conversar com eles. E a gente vê, né, que eles também, aliás, na administração Luiza Erundina, foi feito um trabalho muito interessante para eles terem uniforme e terem direito a banheiro, que eles não tinham antes. E isso, digamos, foi uma restituição de dignidade para eles, muito importante. E lá também existia o problema do alcoolismo, que eles faziam inclusive racionalizações que a gente viu assim, interessantes, né? E que creio que o trabalho de Lúcia Andréa mostra isso também, que eles dizem assim, não, o álcool é para desinfetar, porque a gente está trabalhando com esgoto, então um tipo de racionalidade que a pessoa justifica e depois muitos, né, ficam dependentes e têm adoecimento muito grave. A gente não pode esquecer que o alcoolismo é muito mais grave do que todos esses outros psicotrópicos que às vezes são muito mais alardeados na imprensa e não aquele psicotrópico realmente legal, né? Que é essa o droga álcool, lícita, né? que é a droga lícita que causa tantos danos no Brasil, né? Bom, mas enfim, acho que eu não sei se... Não, era isso. Era isso. A gente só tem a te agradecer. Sim. Mara, você quer falar alguma coisa? Bom, Edith, ela sabe o que ela sempre representou para nós, né? Eu estava até colocando para você como foi importante o suporte que ela sempre deu para nós em Piracicaba, às vezes que ela foi lá conversar com a rede, conversar com o pessoal do Sereste. Gratidão. Assim, o que eu gostaria de dizer é de gratidão por tudo que você sempre nos ensinou e foi muito importante. A indicação da Tati, né, para trabalhar com a gente. A psicóloga que trabalhou lá. Então, sempre disponível, sempre... Acho que eu tinha que dizer uma coisa que eu não falei, que a maior parte das coisas que eu aprendi sobre saúde mental relacionada ao trabalho, eu aprendi com pacientes e com entrevistados. Pacientes no tempo que eu fazia clínica médica, no tempo que eu fazia psiquiatria, atendimento em saúde mental. E agora, né, nesses últimos 35 anos, 40 anos na verdade, fazendo pesquisas, entrevistas com trabalhadores. Quer dizer, as coisas não estão todas nos livros, elas estão na vida, no relato que eles podem fazer. Então, quando eu escrevi lá a minha tese dos trabalhadores do interior, eu também pensei, esse livro eu vou dedicar para os estudantes que precisam aprender essas coisas e para os pacientes da Santa Casa, nas enfermarias. E agora eu acho que a gente deve, a gratidão, nós, os doutores, né, nossos conhecimentos, são porque só eles sabem o que eles passam.
E é escutando o que eles contam que a gente pode, inclusive, aperfeiçoar, professor Hildeberto, as questões de segurança no trabalho. Porque eles descobrem muita coisa, como o trabalho pode ser mais seguro e mais humano. O saber sobre o trabalho é de quem faz, né? Comentando a análise de acidentes do trabalho, uma das frases que a gente utilizou já era, na verdade, verso do Patativa do Assaré, falando que a dor só é bem cantada por quem padece. E aí a gente fazia um paralelo, que a análise do acidente tem que incluir o trabalhador, né? O relato dessa sua vivência. E o outro aspecto é o aspecto multiprofissional, que eu acho que eu não preciso chamar atenção, porque vocês sabem muito bem disso. Estamos aqui, uma ilustre socióloga, doutor Hildeberto, médico, eu sou médico também, engenheiro. Gabriel, que está aqui, um engenheiro que está aqui fazendo um vídeo para nós, né? Então, a gente está junto. Eu acho que todos, e mesmo as pessoas que ficam às vezes numa posição mais modesta, de auxiliares, eles descobrem tanta coisa e chamam a atenção da gente. O trabalho é coletivo, né? O trabalho é coletivo. Não tem... E tem tanta coisa para pesquisar. Eu sou fascinada pela pesquisa. Porque existem tantas ocupações e elas vão mudando tanto. Então, cada ocupação tem um lado bom, um lado interessante e um lado que a gente tem que ter cuidado. Então, acho que a gente vai passar a possibilidade de passar a vida pesquisando esses assuntos. Porque são muitas as profissões, muitas as necessidades de construir novos conhecimentos com a ajuda das pessoas que estão vivendo essas novas experiências de trabalho. E agora, com a uberização, essas novas formas de trabalho, tem todo um campo, né, de pesquisa. E aí, gente, são Obrigado. 6 horas e 20 minutos. Ixi, vocês perderam Eu já estou até com fome. Obrigado a Amara, obrigado Gabriel. E vamos editar esse trabalho.